E se você descobrisse que a razão pela qual você não consegue mudar de vida é simplesmente porque você diz não às oportunidades? Eu não sei se vocês já assistiram ao filme Sim Senhor, do Jim Carrey, mas ele nos revela uma lição muito simples e profunda sobre como mudar nossa vida quase que da noite pro dia. Porque o que acontece? Na história nós somos apresentados a um homem chamado Carl, que leva uma existência extremamente monótona e nega toda oportunidade que se apresenta. Bom, até aí não tem nada de novo, até porque nós também fazemos isso de vez em quando. Só que em um determinado seminário de autoajuda, o Carl se compromete a mudar o seu comportamento e a dizer sim para absolutamente todas as novas situações que surgirem. E adivinhem só, por mais estranho que pareça, a sua vida de fato muda e ele passa por experiências extraordinárias. E o interessante de perceber aí é que o filme sugere uma inversão do senso comum. Ou seja, o que acontece? A maioria de nós passa a vida inteira desejando mudança e melhorias no nosso cotidiano. E se esses desejos não se tornam realidade, a gente costuma culpar a vida. Mas a proposta aí é a seguinte: e se por um instante a gente olhasse para as coisas que estão ao nosso alcance? E se o universo estiver nos dando oportunidade de mudar de vida a todo momento, mas nós simplesmente não percebemos? Bom, levando isso em consideração, pessoal, tudo que a gente precisa fazer para que uma transformação radical aconteça nas nossas vidas é aprender a usar a palavra sim com sabedoria. Ou seja, literalmente dizer sim, eu topo para o universo e abraçar as possibilidades que estão ao nosso redor. Porque reparem, a gente tem o costume engraçado de achar que a mudança precisa acontecer exatamente da forma que a gente imaginou na nossa cabeça. E olhem que curioso, muitas vezes é essa teimosia em aguardar os planetas se alinharem para que o cenário perfeito ocorra que faz com que a gente não perceba as oportunidades presentes aqui e agora para a gente chegar até onde a gente quer. Ou seja, isso significa que nós precisamos ficar muito atento, porque a vida pode estar tentando nos ajudar a implementar uma mudança de diversas maneiras, só que a gente não enxerga e diz não sem nem perceber. Já parou para pensar nisso? Portanto, olhando as coisas sob esse ângulo, fica claro que a culpa não é necessariamente do universo, né? E esse é um ponto essencial, porque significa que provavelmente nós passamos muito tempo compreendendo esse assunto de forma incorreta. Percebam que na verdade é o seguinte: a mudança que eu espero da vida, a vida também espera de mim. Entendem? Ou seja, nós precisamos mudar a nossa postura para que a vida também mude. E como nós fazemos isso? Abraçando as possibilidades que surgem a todo momento de construir a vida que a gente quer. Porque a gente precisa lembrar que cada decisão que nós tomamos agora, por menor que seja, produz um impacto no futuro. Então eu preciso ser nesse instante a mudança que eu quero gerar lá na frente. E para isso, experimenta começar a dizer sim para as possibilidades que a vida te oferece. Eventualmente você vai correr alguns riscos e talvez até se ralar, mas definitivamente é melhor adotar uma postura aventureira diante da vida do que se fechar para ela. E se nós observarmos a natureza ao nosso redor, fica claro que esse é o comportamento que a vida espera de nós para que uma transformação ocorra. E para analisar isso, vamos pegar o exemplo da migração das aves. Reparem o seguinte: todo ano milhões de pássaros mudam completamente as suas vidas, abrem mão do seu habitat e da segurança e dizem sim às possibilidades. Ou seja, olhem só que interessante, eles se arriscam voando milhares de quilômetros, se expõem a grandes riscos e predadores, e tudo isso porque eles desejam um ambiente mais propício às suas necessidades. E a gente sabe que a natureza é repleta de exemplos parecidos. Então assim, é nossa responsabilidade entender que a vida está disposta a nos ajudar, mas que para isso nós temos que ser receptivos a ela. A gente precisa aprender a dizer sim. Nesse caso vale a pena fazer um alerta. É importante ter o mínimo de discernimento, porque a sugestão aqui não é abraçar qualquer oportunidade independente do que aconteça. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que é claro que nós precisamos pensar minimamente antes e refletir se as oportunidades estão alinhadas com aquilo que a gente quer. Agora, por outro lado, não se esqueçam que uma certa dose de coragem e risco precisa existir. Ou seja, dizer sim exige uma confiança na vida. E sabe de uma coisa? Na verdade, essa é a parte mais legal. Esse friozinho na barriga e o ato de se jogar sem saber se a transformação que você espera vai dar certo ou não, pode ser delicioso
famoso se você aprender a confiar. Portanto, a lição aí é compreender que, assim como Jim Carrey nos ensinou no filme Sim, Senhor, se você quer mudar de vida, é preciso dar atenção para as oportunidades que você recebe todos os dias e aprender a dizer sim para elas. Porque se você confiar o suficiente, talvez quando você menos esperar, a sua vida vai ter mudado para melhor. Pessoal, Sim, Senhor é um filme mega famoso, então me contem aqui nos comentários, por favor, o que vocês acham dele e também do bate-papo que a gente teve aqui. Aliás, se tiverem sugestões de outras obras pra gente analisar, também é só deixar aqui embaixo. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar, galera, então um beijo pra vocês.